Do mesmo autor de obras consagradas como 20th Century Boys, Monster, Pluto, hoje eu quero trazer para vocês as minhas primeiras impressões de Asadora, o mangá de Naoki Urasawa. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E cá estamos nós aqui, mais uma vez, para trazer aqui um vídeo de primeiras impressões sobre esse mangá, Asadora, que foi um mangá que eu li recentemente e eu gostei demais. Tudo bem que o começo dele ali pode parecer um tanto quanto paradão, mas tu sente que a narrativa ela é crescente, né, é gradativa. Então a cada volume ali, tu percebe que vai chegando mais, vai se aproximando do clímax, a história ela vai se engrandecendo e os elementos vão ficando cada vez mais misteriosos, né? Você que conhece o Naoki Urasawa sabe que esse é um ponto forte do autor, ele trabalha muito bem essa questão do suspense, do mistério, então aqui não é diferente. Claro, mais uma vez reiterando, o começo pode não parecer tão grandioso assim como outras obras dele, mas você vai sentindo aos poucos que a história ela vai crescendo e ela vai tomando uma forma muito mais interessante do que é apresentado no começo. E se você já conhece o autor, não é muito diferente do que é apresentado aqui em Asadora, porque nós temos o Naoki trabalhando elementos de drama pessoal, mistério, ficção científica, suspense ali, e o mais importante de tudo, talvez aqui para essa história, é um cenário onde apresenta um Japão pós-guerra. E um ponto interessante é que esse mangá ele foi licenciado aqui no Brasil pela editora Panini, tá? Então caso tu queira adquirir a tua versão aí, é só pesquisar ele pela editora diretamente, ou você pode procurar na Amazon também, nas bancas, enfim, você vai encontrar porque ele está licenciado aqui no Brasil. E a estrutura de Asadora é interessante porque ela não é linear, e enfim, isso é comum do Naoki Urasawa. Se você já leu muitas obras dele, você vai perceber isso. Acho que uma outra obra que faz isso, faz bastante isso, de alternar as linhas do tempo, né, de presente, passado, futuro, enfim, Billy Bat e 20th Century Boys. Essas duas obras trabalham muito com essa questão de uma estrutura não linear, sabe, quebrada, de você ter que montar as peças do quebra-cabeça para no final fazer sentido. E aqui em Asadora não é diferente, porque nós temos o começo do mangá, as primeiras páginas, a abertura do mangá pra gente, é uma criatura misteriosa, isso no presente, que na verdade é o futuro da obra, quando a gente começa a ler de fato ali, uma criatura misteriosa que tá atacando Tóquio. Eu acho que é 2020, que está prestes a acontecer as Olimpíadas ali no Japão, mas foram canceladas por causa desse ataque. E em seguida nós de fato começamos a história voltando para o passado, remontando os passos até o início ali do mangá, até aquele ano que acontece o ataque da criatura misteriosa, que é a história acontecendo ali de fato em 1959. E eu sei que talvez muitas pessoas não curtam muito esse estilo, esse princípio de você utilizar a ideia de presente, passado, futuro, de você começar a história de um ponto X ali, que na verdade não é ali que a história começa bem antes, então depois você retrocede vários anos pra você chegar ali no futuro de novo, mas lá no futuro você tem que voltar pra entender uma parte que não foi explicada. Eu sei que talvez muitas pessoas possam não curtir, mas é assim que na sua grande maioria dos trabalhos, o Naoki Urasawa trabalha, tá? E talvez você se pergunte por quê? Por conta do suspense, né? Pra criar aquele clima. Não somente o clima do suspense, mas também atiçar, né? Instigar a curiosidade do leitor pra entender o porquê das coisas, porque a gente chega em um dado momento onde a coisa aconteceu, mas a gente não sabe o que é essa coisa nem o porquê disso está acontecendo. Então cria-se ali a curiosidade e aos poucos ele volta, ele faz esse retrocesso aí da história para explicando ponto por ponto até a gente chegar no ápice da história. Então basicamente é assim que acontece nas obras do Naoki e aqui em Asadora também. Eis que então nós somos apresentados à nossa protagonista, que é a Asa. Ela é uma garota de 12 anos e ela é destemida, ela é uma garota cheia de energia, curiosa e que a todo momento ela tenta ajudar as pessoas ao seu redor. E há um ponto interessante aqui, uma sacada legal da Asadora, e isso eu não sei exatamente, isso é uma coisa que a gente até percebe, se você lê em alguns fóruns na internet, reviews sobre o mangá, você consegue pegar isso. Agora eu não sei se de fato, né, se essa ideia foi tirada exatamente do próprio Naoki Urasawa, se foi um conceito que ele criou para a personagem, se partiu dele, enfim, mas o que a gente percebe ali da Asadora é que ela é uma representação do povo japonês no pós-guerra. Porque ela transpira muito, sabe, ela vende muito a ideia de determinação e de esperança. Até nos momentos mais difíceis ainda existe esperança, enquanto a vida, há esperança. Então a gente vê muito isso transpirando ali da Asadora, não somente nas palavras dela, mas principalmente nas ações, nas coisas que ela faz no decorrer da história. E isso fica muito evidente logo nas primeiras páginas, logo nos primeiros capítulos do volume, que é quando acontece um grande desastre ali na cidade onde ela mora. Não somente na cidade onde ela mora, mas em toda a região ali do Japão. Como eu havia comentado, a história ela de fato começa a ser narrada
narrada pra gente ali em 1959, e o que acontece ali, o grande desastre que rola ali no Japão, é um tufão que devasta praticamente tudo, submerge as casas e as pessoas desaparecem, pessoas que se mantêm vivas agora precisam de alimento, né, precisam de comida, precisam de água, enfim, e nesse caos todo, a Asa ela acaba sendo sequestrada ali por um ex-piloto de guerra. E é interessante todo esse contexto, é preciso você ler, eu não vou comentar aqui, tá, mas é isso que acontece, faz parte da narrativa, mas o que parece ser algo ruim, na verdade, é o início de uma grande parceria entre eles, porque ambos vão se ajudar a ajudar outras pessoas que estão nessa situação desconfortável, né, que o tufão deixou as pessoas. E um ponto legal que eu esqueci de mencionar, que isso é dito nas primeiras páginas do mangá mesmo, é que esse mangá ele é uma espécie de biografia da Asa, né, então nós acompanhamos o passo a passo dela, né, o crescimento dela como mulher, né, ativamente trabalhando em uma sociedade, que é um dos pontos discutidos também dentro do mangá, ela sendo mulher, ela sendo ativa, fazendo as coisas ali, não somente ficando na dela, mas ela influenciando diretamente, né, fazendo as coisas acontecerem ali. Então nós começamos na infância dela e, pelo que eu entendi, nós vamos desenvolvendo essa história até chegar na fase adulta da Asa. Bom, mas enfim, a história é basicamente isso, nós temos esse começo que pode ser um tanto quanto tedioso, entendo o que eu quero dizer com tedioso, mas enfim, ele talvez comece de uma maneira não tão radical, de uma maneira não tão enérgica como outras de suas obras, mas que ainda assim é muito interessante e vale a pena você ler. E aqui eu nem preciso falar dos traços do Naoki, né, são maravilhosos, não tem como você bater o olho e não saber que é do Urasawa ali o mangá, então, como sempre, é uma arte característica do autor, você bate o olho e você sabe que é ele que está trabalhando ali, e é uma arte muito legal de você acompanhar, é uma arte limpa e ao mesmo tempo muito bonita, então eu acho legal, e o ritmo também não tem como falar nada que não seja positivo, nenhum adjetivo que seja positivo acerca da obra, porque é um ritmo envolvente, conduz a gente por uma narrativa bem legal, que começa de uma maneira que talvez não seja tão grandiosa, dá a ideia que seja talvez algo normal, algo que não foge do ficcional, mas que com o tempo ele vai criando toda uma teia de mistérios e levando a gente para algo completamente colossal, completamente extraordinário, que é algo que o Naoki Urasawa sabe fazer muito bem. Então, por fim, fica aqui a recomendação de Asadora para você ler. Ele, mais uma vez reiterando, está disponível aqui no Brasil. Eu acho que só saiu um volume, não sei se saíram mais, talvez 2. Eu não estou acompanhando a publicação, a periodicidade de Asadora aqui no Brasil. Atualmente, ele tem 9 volumes, ainda está em publicação, infelizmente. Eu acho que ele começou em 2018 e ainda está em publicação. Isso que me deixa um pouco chateado de ter que acompanhar essas obras, sabe? Porque são obras muito boas, são obras magníficas. Você lê, quando você menos imagina, tu já chegou no semanal, tá em publicação ainda, não sabe quando que vai sair o próximo capítulo, não tem previsão de finalizar a obra. Então é uma coisa que me pega nessas obras em publicação ainda. Mas enfim, fica a recomendação pra você. Na internet eu acho que você encontra aí mais de 50 capítulos já disponíveis, tá? E se não estou equivocado, todos eles estão em português, traduzidos em português. Tem as duas opções aí, caso você queira ler pela internet ou caso você queira comprar o seu mangá, a sua edição física aí pela Panini. É um mangá muito bom, de mistério, que fala sobre coragem e esperança, e como a protagonista que faz com que extraiamos o melhor de nós para sermos não somente bons para nós mesmos, mas para as pessoas que precisam do nosso apoio. Então fica aqui para vocês a recomendação do mangá Asadora, do Naoki Urasawa. Bom, e chegamos ao final desse vídeo. Se você chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, tá? Ajuda muito no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui para vocês. E se tu não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações aqui embaixo para tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar e deixa aqui nos comentários o que você achou desse mangá. E eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!